Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam conseguindo controlar a ansiedade e o estresse que vem causando essa vida tão agitada. Porque veja bem, gente, última sexta-feira de outubro, semana que vem, novembro, a próxima live é novembro, o ano está acabando. E é aquela época que vem Natal, vem o mês de novembro, tem 3 feriados, começa tudo meio que enrolar, vem o cansaço, o estresse, a ansiedade. E esse mundo do jeito que está, com tantas coisas pesadas, energias pesadas acontecendo no mundo de uma forma geral, a gente tem que aprender a ter autocontrole. O autoconhecimento, o controle da mente, respirar, buscar se libertar das suas amarras e cicatrizes é fundamental. E para isso é importante respirar. Eu sempre inicio a live respirando. Cheiro uma flor, sopro uma vela, inspire em 3 tempos, expire em 6. Controlando a frequência cardíaca e respiratória, o seu sistema nervoso autônomo fica mais calmo, mais tranquilo, ajuda muito na prevenção de qualquer mal-estar, inclusive ajuda a gente a ter mais equilíbrio e mais saúde. Mas eu vou entrar na live. Você já ouviu falar em doença psicossomática? É um termo bem conhecido. E a primeira vez que eu ouvi foi quando eu tive uma, que foi de pele. E aí eu fui descobrir o que era psicossomática. A minha mente, os impactos emocionais que veio somatizando e meu corpo explodiu em forma de sintoma, de sinal. E fui em busca de cura, de tratamentos. E aí toda essa ciência que eu fui em busca de aprender, me curar, trazer um grande aprendizado para a minha vida e hoje posso ajudar as pessoas. Olha que legal, eu transformei a minha diversidade, eu mudei a percepção. Sim, mas vamos lá. Eu sempre falo que a saúde mental e física estão assim, juntinhas, elas estão associadas, não tem como separar. Como diz o meu professor da minha próxima pós-graduação, não existe saúde integral se não tiver saúde mental. Porém, se a nossa mente ela for capaz de ficar muito negativa, ela vai nos tornar doente. Se ela for capaz de ressignificar, de mudar a percepção, de trazer uma mensagem positiva, ela pode nos curar. Interfere plenamente. Pensamentos geram emoções. E quem sente é o corpo. Gera uma vibração, uma energia. E nós somos energia e vibração. Atraímos por afinidade o que a gente joga nesse universo quântico, porque nós vivemos no holograma quântico. Você acredite ou não, é física quântica isso, e a ciência está aí para comprovar. Muito bem, a doença psicossomática, ela é causada por problemas emocionais do indivíduo. Ela representa uma ligação direta entre a saúde física e emocional. Não tem como separar. Psico, mente, emoção, soma a matéria, o corpo, sentindo tudo isso. Mas como as doenças psicossomáticas se desenvolvem? As pessoas, elas se encontram num período de vida assim extremamente estressante e eventualmente passa por algum esgotamento psicológico, chega nesse nível, já pode estar ativando, acionando para isso. Então, a vivência num ambiente tóxico, seja no trabalho, entre os amigos, na escola, na família,
esse ambiente tóxico vai perpetuando um relacionamento pouco sadio, porque existem relacionamentos tóxicos de amizades, de trabalho, de parceria, mas de relacionamentos amorosos, tá? Existe. Então, eles são alguns exemplos de fatores que podem o quê? Debilitar a nossa saúde mental. Consequentemente, nós vamos engolindo, não vamos digerindo aquelas emoções, vamos nos submetendo, vamos ficando sem jogo de cintura, sem poder fincar as nossas raízes, ter segurança no chão que estamos pisando, nos sentindo de asa presa, passando por contrariedade indigesta, por raiva, tem dificuldade de perdoar, de esquecer, e acabou, para mim acabou. Toda essa percepção gera sinais, sintomas, que se não libera, vira doença no seu corpo. Por isso é psicossomático. Então, as pessoas que estão vivendo esse contexto de um mau relacionamento, de um ambiente de estresse, um ambiente tóxico na família, no trabalho, entre os amigos, cheio de emoções negativas, intensas e frequentes, o que acontece? Elas começam a alimentar pensamentos ruins, negativos. Os pensamentos vão corresponder ao seu estado emocional, não tem jeito. Então, se eu fico num ambiente ruim, eu vou tendo pensamentos ruins, vou gerando emoções ruins. E vou ter o que no meu corpo? O que o meu corpo vai sentir? Então, o estresse, ele acumula tanto na mente quanto no corpo. Tá ligado? Se a gente não modificar o nosso padrão vibratório, nosso padrão mental, emocional, nosso modo de vida desfavorável em tempo hábil, ou seja, há tempo de evitar algo pior, uma doença mais grave, uma consequência maior, e a gente continuar a viver sobre essas influências de emoções negativas, o nosso organismo, o nosso corpo, que é a nossa morada, vai explodir. Não tem como aguentar. É uma questão de tempo. Então, aquilo que está só psicológico vai se tornando psicossomático. Então, no início, vamos supor que eu estou num relacionamento tóxico, que o cara não me elogia, fala mal de mim, me põe para baixo, me causa um estresse, me deixa insegura, mas eu sou dependente daquilo porque eu tenho uma baixa autoestima. No momento é psicológico, vai gerando pensamentos ruins e eu vou atraindo essa energia ruim. Mas de tanto eu pensar, trazer essa emoção e vibrar nessa sintonia, vai para o meu corpo. E aí vira psicossomático, não é mais um estado emocional só, entendeu? O corpo começa a sentir o efeito, essa sobrecarga emocional negativa. E aí começa a manifestar sintomas que aparentemente são inexplicáveis. Você vai no exame, vai no médico, faz um monte de exame, não acha nada, não tem nenhum sinal de debilidade física, aí fala, é frescura, tá inventando, é coisa da cabeça, como falam de depressão, né? Que é uma doença emocional, mental, mas que chega no corpo, explode no organismo. Muito bem. Logo, então, quando você vai no médico, faz um monte de exame, não acha nada, mas tem esses sintomas, já está evoluindo para um quadro de doença psicossomática, entende? Aqueles conflitos internos, aquela coisa que a gente tem medo, de repente tem uma rejeição, uma baixa autoestima, não se acha capaz, entre outras coisas, tristeza. Esse conflito interno que não está resolvido, eles vão agravando o nosso estado emocional e pode chegar a originar uma doença. Então, quem não se aceita, por exemplo, por alguma razão, uma baixa autoestima, ou então confusões sobre a sua sexualidade, insegurança, um complexo de rejeição, como eu falei, vai se tornando o seu próprio algoz. E hoje é comum, né, com essa coisa de sexualidade, eu não sei se eu sou transgênero, homem, mulher, gay, não é gay, enfim, tem uma infinidade de nomes para isso e as pessoas não se acham, não se enquadram e aí vão se massacrando, não se aceitando, querendo competir com a sociedade e aí se torna o seu próprio algoz. Vive com autocríticas, com pensamentos
depreciativos. De repente eu não gosto da minha imagem, da minha aparência, me acho muito alto, muito baixa, muito gorda, muito magro. Tudo isso aparece em consultório. Então, quando eu não aceito a minha imagem, eu trago coisas depreciativas. Vai sendo desgastante essa luta diária comigo mesmo. E aí, além de deixar uma evidência profunda de falta de respeito consigo mesmo, você está estragando, destruindo as suas células, destruindo o seu sistema imunológico por medo, ansiedade, insegurança. Nós temos um eixo de proteção do sistema nervoso central, hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que quando a gente vive muito ativando isso, dispara e desregula todos os hormônios, todas as glândulas endócrinas, nosso metabolismo fica acelerado, ativa a suprarrenal, que aumenta o nível de cortisol. Então vai ter compulsão de repente por comida, vai querer descontar aquela emoção na comida, vai virando um ciclo vicioso. Então, quais emoções são assim o fator? Emoções podem ser o quê? Considerado o quê? Um fator determinante para você ter um quadro psicossomático. Então, você ter uma ideia de se o desconforto do corpo é ou não psicossomático, você tem que analisar a qualidade das suas emoções. Você anda com muito pensamento negativo, com emoções negativas, com baixa autoestima, não aceitação, com rejeição, enfim, com um desses quadros que eu falei, que entre outros tantos, você está desenvolvendo uma doença psicossomática, sim. Vou dar algumas emoções: raiva, tristeza, angústia, medo, desesperança, baixa autoestima. E olha que a desesperança é muito importante. Sabe por quê, gente? Se você não tiver fé, esperança de dias melhores, de que tudo vai dar certo, que essa fase vai passar, que eu vou conseguir, você perder a esperança. Lembra do ditado? A esperança é a última que morre? Então, quando você entra em desesperança, você entra em apatia, você entra em isolamento, você pode ir para uma cama por tanta tristeza, e esse corpo vai sentir. Quando essas emoções negativas vão se tornando cotidianas e intensas, elas vão debilitando a sua saúde da mente e do corpo. Por isso é psicossomático. O que você pode ter, por exemplo, como um sinal? Dor muscular, alteração do sono, um cansaço extremo, taquicardia repentina. E aí pode indicar o quê? Que você não está gerindo, administrando as suas emoções. E não é que é uma doença grave. Síndrome do pânico. Seu corpo sente tudo aquilo, numa crise de pânico, você tem certeza que vai morrer. E é a sua mente que está com muito medo, por algum trauma, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, que está ali bloqueando e que está explodindo no seu corpo. Estou dando um exemplo. Então, o seu estado de humor predominante, a maneira como você reage aos imprevistos, às adversidades, aos acontecimentos inesperados da vida, ajudam a medir o seu nível do quê? De inteligência emocional. Mas quando a inteligência emocional está desregulada, desequilibrada, a inteligência biológica é obrigada a ser acionada para você sobreviver a qualquer custo. Então, quando eu passo aquele impacto, que ele é externo, ele é severo, é biológico, desencadeia uma emoção, eu sofro em profunda solidão pela minha percepção. A minha inteligência biológica tem que lutar para me sobreviver a qualquer custo. Por quê? Porque a minha inteligência emocional não está tendo força para ressignificar, para mudar a percepção, para ser mais positivo, para não me deixar entrar num quadro de desesperança, por exemplo. Você pensa aqui um pouquinho, vamos refletir, tá? Você normalmente é uma pessoa mal-humorada ou você está sempre bem disposto, está disposto a enfrentar as adversidades, a acreditar que tudo vai dar certo, a ver a vida de um lado mais positivo? Isso já vai mostrando como é que você anda aí dentro. Como que você responde aos acontecimentos? Um trânsito, um imprevisto, com impaciência, culpa? Ou você aceita a situação e parte para a próxima?
Reflita sobre isso. Isso vai direcionando se você está mais psicossomático ou está mais para cura, mais no equilíbrio, no domínio de si mesmo, tomando a rédea da sua vida na sua mão, que é o que a reprogramação mental, o autoconhecimento te proporciona. Não se engane. Não se engane. A pessoa emocionalmente sadia, ela também sente tristeza e irritação. Eu tenho buscado ser uma pessoa emocionalmente sadia. Tenho sim. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter irritação, que eu não vou ter tristeza, que de repente eu não vou perder um pouquinho a minha paciência. Eu tenho um autocontrole hoje em dia muito grande, porque como eu disse no começo da live, a minha doença psicossomática me levou a buscar cura, me levou à ciência, e tudo que eu aplico nos pacientes, em vocês, eu aplico em mim, porque eu quero me curar, me tornar uma pessoa melhor, curada. E aí, consequentemente, eu tenho mais controle, eu não entrego a minha paz, o meu equilíbrio nas situações e na mão das outras pessoas, eu busco eu controlar. Mas, lembre-se, pessoa emocionalmente sadia, ela tem tristeza, ela tem irritação, ela perde a paciência. Também, tá? Muito bem. No entanto, qual é a diferença? Porque quando você está emocionalmente sadia, você sabe administrar as suas emoções de tal forma que a qualidade de vida não vai sofrer impactos. Então, eu posso ficar triste, posso ficar irritada, posso perder a paciência, mas já percebo, ressignifico, se eu estou com algum sinal e sintoma, eu falo, já converso com as minhas células e mudo o meu padrão. Eu não deixo aquilo ir virando um sinal, um sintoma, uma doença. Eu não fico remoendo aquilo. Eu já recorro às técnicas, já recorro a uma reprogramação mental e mudo o meu padrão. Eu controlo, eu conheço as minhas emoções, eu me conheço. Então hoje eu busco o controle das minhas emoções. Todo tempo, Silene? Não, eu falei que a gente tem os altos e baixos. Eu só não deixo que isso chegue a um quadro de me adoecer como um dia já aconteceu, entende? É muito diferente. Quando a administração das nossas emoções é eficiente, mesmo os piores acontecimentos que podem ocorrer não conseguem abalar o bem-estar emocional por muito tempo. A gente vou falar para você que eu não fico triste? Fico. Falar que eu não fico de repente ansiosa? Fico. Mas eu não vou deixar isso tomar conta da minha vida. Eu não vou deixar isso me levar para uma cama. Eu não vou deixar isso explodir no meu organismo em forma de dor, sinal, sintoma e doença. Entende? É normal a gente sentir-se mal de vez em quando. Claro que é normal, entendeu? Em decorrência de um evento ruim, triste, um acontecimento desagradável, de repente um acidente de carro, um assalto, uma briga em família, um divórcio, um bullying, uma rejeição. Claro que é normal você se sentir mal com esses acontecimentos. Mas, quanto mais a gente alimentar lamentações, pensamentos e devaneios pessimistas, muito forte, muito dominante isso na nossa mente, mais negativas vão ficar as nossas emoções, mais doentes vão ficar as nossas células. Elas vão entender a mensagem. Você vai estar acionando e desregulando as suas glândulas endócrinas, sua biologia, o seu metabolismo. Você vai ficar com altos e baixos até uma hora que explode mesmo. Então, não existe uma única causa para o desenvolvimento de uma doença psicossomática. Situações geralmente vão sendo associadas, vai acumulando e levam a esse desenvolvimento. Vou dar alguns exemplos. De repente, uma sobrecarga profissional. Está num trabalho que está sobrecarregado demais, que não está um ambiente legal, que não está sendo valorizado, que não está valendo a pena, que está sendo explorado, que está infeliz, que briga, ou que está trabalhando demais mesmo. Não que não ter trabalho é bom, mas eu estou falando dessa sobrecarga. Bom, eventos traumáticos, seja lá na infância, na fase adulta, aqueles eventos que foram um trauma na sua vida, aquele impacto que machucou, que marcou, às vezes doeu tanto que você esconde de si mesmo e nem lembra daquela fase da sua vida. Isso é muito comum em consultório. Aí a gente tem que trabalhar para descobrir o que é.
vítimas de repente de uma violência, seja física, sexual, seja violência psicológica, que é uma das que mais machucam. Um relacionamento abusivo, às vezes, não é aquele que bate em você, que lógico que isso é uma agressão absurda, mas o que fala para você, te põe para baixo, te destrói, te adoece, e você não pode permitir. Isso é baixa autoestima, é falta de auto-amor, falta de segurança em si mesmo. E aí a gente tem que mudar essas crenças limitantes e ressignificar tudo isso. Sofrimento psicológico associado a uma dificuldade de falar sobre o assunto, a tendência a um isolamento. Eu não quero falar, vai lá pro quarto, se tranca, fica quieto. Tá cheio de criança, de jovem, não só adultos, tá? Assim, com esse tipo de comportamento. Tem alguém perto de você que você conhece assim? Fechado, cabisbaixo, quieto, que não fala nada, que não se abre, mas que está sofrendo muito? Uma hora explode e tem que tomar cuidado. Pode explodir numa crise de emoção e ter alguma atitude inesperada consigo ou com o outro. Então tem que prevenir. Ainda há muitas pessoas que ignoram os sinais de alerta da mente em prol do trabalho. Eu tenho que trabalhar, e aí eu deixo para lá o relacionamento com a família, os meus projetos de vida, os meus sonhos, o meu cuidado com a minha saúde, com a minha alimentação, com os meus horários de sono, com o meu lazer, com a minha aparência. Eu tenho que trabalhar para fora. Para quê? Vai trabalhar tanto para correr atrás do dinheiro e depois vai ter que gastar muito para recuperar a saúde. Então previna-se, cuide de você, cuide da sua relação, não perca o crescimento dos seus filhos, não perca o envelhecimento dos seus pais, dos seus avós, dos seus pets. Eu tenho vivido intensamente a minha relação com os meus, porque o Rush tá velhinho, meu cachorrinho, a Aninha também. Então eu vivo intensamente, porque aí um dia vou sentir falta, saudade, mas não vou ter consciência de culpa, arrependimento, remorso, que aí pode me adoecer. Tô dando um exemplo, entende? Então quando a pessoa tá assim, presa, não dá atenção para o sinal de alerta, porque está muito presa num foco, por exemplo, de só correr atrás do trabalho, elas não se importam se elas estão se sentindo triste, entediada, desconfortável, se está com raiva, com muita frequência, e aí elas vão ultrapassando as suas próprias limitações, vão se atropelando nas suas emoções, vão implodindo para uma hora explodir. Eu não brigo com o outro, mas eu vou implodir as minhas emoções, engole o choro, engole a raiva, não fala, não se posiciona, não se abre. Uma hora implode e vai implodir em sinal do quê? De dor, de sintoma, de doença psicossomática que foi acumulando. Então vale a pena correr o risco de ficar doente por um tempo indeterminado? Será que vale a pena? Não. Então quais são as principais doenças com caráter psicossomático? Vou dar algumas, tá? Porque hoje em dia, cientificamente, já é comprovado que por trás de toda doença tem uma causa emocional, tá? Tem sempre alguma coisa ali que começou numa emoção. Lembra o impacto externo, severo, biológico, que desencadeia uma emoção e eu sofro em profunda solidão. Então desencadeia uma emoção, aquele impacto dos acontecimentos inesperados. E no mundo de hoje, quantos acontecimentos inesperados não estão ocorrendo ao nosso redor, na nossa vida, dos amigos e mesmo nos desconhecidos. Não é porque eu não conheço ninguém naquele país que eu vou ficar feliz com o que está acontecendo lá e achar que está tudo bem na energia e vibração do planeta. Que é normal o que está acontecendo em outro lugar. Eu não vou me colocar no lugar do outro. Aonde está aquele amor ao próximo que a gente tem que, no mínimo, vibrar desejando o bem, que tudo corra bem, que possa ter um momento de paz, de amor, de ternura. A gente tem que pensar muito sobre isso, não pode ficar achando, eu tô no Brasil, comigo tá longe, não vai acontecer. Eu tenho visto isso, sabia? Não em consultório, graças a Deus, eu tenho visto em rede social. Cuidado, gente, cuidado com esse egoísmo. Mas vamos lá.
Quais são as principais doenças de caráter psicossomático? Enxaqueca é uma delas. E olha que na formação nova que eu estou fazendo de liberação miofascial tem um módulo inteirinho para trabalhar cefaleia, dor de cabeça. E quando eu fui me especializar em terapia manual, é porque eu explodia de dor de cabeça. Era caracterizado como enxaqueca, mas era cefaleia tensional. Tinha tender e trigger points nessa região e desencadeava a minha dor de cabeça. Eu ia parar até no hospital. Então, quando eu descobri que existia técnica que cura isso, eu fui me especializar. E hoje, um dos módulos do meu curso é só sobre dor de cabeça. Por quê? Porque é muito comum. E enxaqueca é psicossomático. As dores podem ser provocadas por desconforto emocional, por estresse, por ansiedade. Vai acumulando e está se submetendo demais às situações, tendo que abaixar a cabeça demais, querendo ranger os dentes, morder. O animal não faz isso? A gente não faz, né? E aí, ativa todos os nossos pontos, faz bruxismo, quebra dente. Cuidado. Bom, vamos lá. Síndrome do intestino irritável. Quando a gente, de repente, vai acontecer uma coisa boa, não dá aquela ansiedade, às vezes dá até uma vontade de ir no banheiro correndo? Tem gente que para ir pro palco, eu trabalho com dança, dá uma dor de barriga antes de ir pro palco. Então, é uma emoção que tá ali. Agora, isso muito frequente, a gastrite também, tanto a síndrome do intestino irritável quanto a gastrite, o sistema digestivo está sofrendo uma variedade de sintomas psicossomáticos. E isso, a causa da inflamação, da dor, da queimação, da náusea, desse intestino solto ou preso, ela é provocada pela multiplicação de bactérias ruins da flora intestinal. Então, mas isso está diretamente ligado aos níveis de estresse e ansiedade no dia a dia. Os intestinos são considerados o nosso segundo cérebro. E nele por exemplo, é produzido serotonina. E temos um nervo, que é o nervo vago, que liga o eixo intestino e cérebro. E aí, se a gente não tem um equilíbrio, não está bem emocionalmente, como é que vai funcionar esse eixo? Como é que essa energia vai relacionar intestino, cérebro, cérebro, intestino? Então, um microbioma ruim, de bactérias ruins, vai inflamar o organismo. Então, vai ter um síndrome do intestino irritável, vai ter uma gastrite, estou com uma bactéria, né, de repente no estômago. Mas que emoção? Contrariedade indigesta? Você perdoou, eliminou, esvaziou ou só fica pensando naquilo, ruminando os pensamentos, quer falar e não fala? Olha isso, refluxo, gastrite, esofagite, queimação, úlcera e vai evoluindo, vai ficando com muita raiva, fígado. Então, nosso trato digestório é muito importante, tem emoção por trás, sim. E aí, você nessa emoção, nessa ansiedade, come um monte de coisa errada, por exemplo, um excesso de farinha branca e açúcar, que o excesso da suprarrenal liberando cortisol nessa luta ou fuga aí, naquele eixo, libera. Vai ser o que é açúcar e farinha branca? Comida para bactéria ruim, o microbioma vai ficar pior. Então, como vocês podem ver, as nossas emoções nos levam a ter comportamentos que vão piorando o nosso estilo de vida e o que a gente vai ingerindo de alimento, de qualidade, de fazer exercício ou não, de ficar numa cama ou não, e vai adoecer. Doença psicossomática. Doenças de pele. Doenças de pele, sejam qual for, elas realmente são psicossomáticas. O estresse, o nervosismo, eles estimulam o surgimento, por exemplo, de alergias, de dermatites, de coloração, de manchas roxas, manchas vermelhas, mas também de doenças como psoríase, vitiligo. As emoções, a percepção, a dor, e não resolve, e vai pondo debaixo do tapete, vai escondendo de si mesmo, às vezes nem você tem consciência. Uma hora tem que criar uma barreira de proteção, psoríase. Uma hora que sujeira a vida está fazendo comigo, tem que limpar, vem em forma de mancha branca, vitiligo. Estou dando alguns exemplos. Então, doença de pele, seja qual for,
elas, de repente, até uma coceira inexplicável, durante ou após uma crise emocional, realmente uma tensão, um estresse emocional, elas são psicossomáticas sim. Às vezes até impotência sexual, sim, ocasionalmente pode ter uma impotência sexual, por quê? Por causa da ansiedade, da irritabilidade demasiada. E isso, nesse caso, principalmente nos homens. Não que as mulheres estão livres disso, mas principalmente nos homens. Gripes e resfriados. Você vive gripado, vive resfriado, sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra. Que sistema imunológico é esse aqui que o teu corpo está te falando? A desordem emocional, especialmente quando marcado por muito estresse, muita ansiedade, enfraquece o nosso sistema imunológico. O medo enfraquece o sistema imunológico. O isolamento social, como foi feito há um tempo atrás, o ser humano foi feito para viver em sociedade. Com excesso de medo, abaixa o sistema imunológico. E aí fragiliza o nosso corpo. A ansiedade, a angústia, um aperto no peito, fragiliza para quê? Para doença autoimune, para alergia, para virose, para bactéria, para gripe, infecção, resfriado. Asma tem muito a ver com emoção e vão aparecendo cada vez mais com mais frequência. Outra coisa, outro sinal, herpes. A herpes, de repente, ela pode permanecer dormente no organismo, mas ela pode estar até sob controle. Mas assim que acontece um episódio de grande estresse, uma perturbação emocional, bum, lá vem a barreira de proteção. E dependendo da região tem um significado, um sentido biológico. Então as doenças emocionais, elas também podem atingir as articulações, os músculos, os ossos, a garganta, rins, bexiga, sistema nervoso central. Por isso que dor, quando me perguntaram na caixinha de perguntas se por trás de uma dor pode ter uma emoção, pode ser psicossomático, sim. Porque nós temos um sistema de comunicação que são as fáscias, que revestem todo o nosso corpo por dentro. Se alguma coisa não vai bem, cria os chamados tender e trigger points, cria as aderências, as contraturas, tensiona, eu fico tenso, e aí cria esses pontos. E aí tem que relaxar, liberar. Então pode criar o quê? Dor, sim. Tá? E aí vai ter desgaste na articulação. E tem quanto mais desvalorização, autodesvalorização, mais profundo vai ser até chegar no osso, na cartilagem, no ligamento. Quanto mais você não tem baixa autoestima, não se sente capaz, ou não é valorizado, eu não me sinto capaz, ou não me acham capaz, eu não me sinto pronta para estar nesse cargo, ou nunca me dão esse cargo. Entende esse tipo de percepção? Autodesvalorização? Eu não me valorizo ou não me valorizam o suficiente? Isso vai mexer na substância branca do cérebro, que mexe em todo o nosso aparelho locomotor, em todo o nosso corpo, e vai dando um desgaste. Por exemplo, como tratar então as doenças psicossomáticas? É necessário fazer os dois tratamentos, do corpo e da mente, porque é psicossomático. O tratamento médico é importante, ele vai suavizar os sintomas físicos acentuados, então ele é muito importante. Porém, se as dores são emocionais e elas não forem tratadas adequadamente, os sinais, os sintomas não vão desaparecer e vão aumentar. Como eu, Silene, posso te ajudar com doença psicossomática, com sinal, sintoma psicossomático? Eu trabalho com fisioterapia integrativa. Então, tudo aquilo que eu falei do microbioma, do ambiente das bactérias, eu tenho como orientar, organizar, desinflamar, desoxidar, desintoxicar esse organismo, limpar, melhorar esse microbioma, tirar as bactérias ruins e colocar as boas, mexer na alimentação, uma proposta que vai desinflamar esse organismo, porque quando você explode, o corpo já está sentindo, tem que cuidar desse corpo. Se de repente você tem muita dor, tem a terapia manual, tratamento de alta performance da coluna vertebral, além do tratamento das faces, que é esse sistema de comunicação, para liberar essa dor, porque tem que mexer nesse corpo que está explodindo. Mas, por exemplo,
eu tenho a fisioterapia, além da fisioterapia integrativa, que tem toda essa parte, tem os equipamentos de alta tecnologia que vão equalizar o seu sono, a sua mente, o seu cansaço mental, tem equipamento para tudo, viu, gente? LED vermelho e infravermelho, que vai agir nos seus órgãos, nos órgãos drenadores primários, que vai melhorar a mitocôndria, que é o que dá energia e garra para o nosso organismo funcionar. Então, tem tudo isso dentro da integrativa. Mas como o nome diz, integra. Eu tenho as técnicas quânticas, a microfisioterapia, por exemplo. A gente faz as sessões e vai montando a sua programação metabólica para você entender o que aconteceu com você. De 4 a 7% do que acontece com a gente na nossa vida fica guardado no subconsciente. O resto fica marcado nas células, nos elétrons especificamente. E tem que liberar do seu corpo físico, mental, emocional, energético. Você vai entender e liberar para tirar aquele peso, aquele trauma, seguir com a sua vida. Terapia manual evolutiva segue a mesma linha de raciocínio da microfisioterapia. As terapias quânticas orientais equalizam essa vibração, essa energia que os pensamentos ruins, gerando emoção ruim, abaixa o seu padrão vibratório, e aí você não vai fluir direito os seus chakras, que não vão cumprir o papel deles certo, de dar uma boa energia. Você vai estar desequalizado do som, da vibração de Deus, do universo. Então tem que centrar. E eu uso dentro dessa terapia quântica oriental a acupuntura quântica, que é com diapasão, porque nós, como instrumentos que somos, desafinamos, desalinhamos com as nossas emoções negativas, como um piano, um violão. É preciso vibrar de outra forma, entrar nessa sintonia. A inteligência biológica, ela é quântica, ela acha tudo que está no teu corpo, a gente vai entender, você vai entender o que o seu corpo está te falando pelo sentido, pela camada do cérebro, pelo mapeamento, pela região do corpo, órgão, víscera, camada de proteção, camada de repente de sobrevivência, de território, ou é a camada onde eu me sinto apto, capaz? E tudo isso tem um significado, é preciso você entender, ressignificar. E aí a gente libera aquela marca, aquela cicatriz que está numa das camadas do seu cérebro pela embriologia. Tudo isso é ciência. Mas o autoconhecimento, porque é preciso ressignificar. O passado já foi, mas eu tenho que saber o meu comportamento. Eu perdoei, eu já esqueci, deixei para lá. Mas eu arrasto aquele comportamento do que eu lutei para sobreviver a qualquer custo. Ativo toda vez. Até quando? Então eu vou controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas sensações. Reprogramo a minha mente, mudo a minha percepção. Saio desse padrão de desesperança para esperança, de falta de fé para ter fé, de falta de foco e concentração para aprender a controlar o meu pensamento no momento presente. Enfim, é todo um tratamento. Se você está sofrendo de alguma enfermidade, de algum sinal, de algum sintoma, de uma doença psicossomática atualmente, não hesite em buscar apoio psicológico. Quando eu explodi, eu busquei apoio psicológico, sim, e me ajudou muito. Ajuda muito você poder falar com um profissional que vai te ajudar a te entender e vai te ajudar a ressignificar a sua vida, tá? Eu não sou psicóloga, mas é um trabalho multidisciplinar. Você vai no médico, vai na Silene, vai no psicólogo, porque você está explodindo. Enfim, após iniciar o tratamento da saúde mental, pouco a pouco, os sintomas psicossomáticos vão sendo eliminados. Você pode curar o seu sinal, o seu sintoma. Você pode curar qualquer dor, qualquer doença, desde que você domine a sua mente. Por isso que o nosso Mestre Jesus dizia, a sua fé te curou. Porque aquela pessoa, ela trabalhou a energia dela, a mente dela, tão positiva, que quando ela tocasse na veste do mestre, aquela hemorragia ia parar, que quando ela tocou, saiu um fluido dele. E ele sentiu esse desprendimento de cura saindo dele e perguntou, quem me tocou? Alguém me tocou. E na hora parou de cessar aquela hemorragia. Estou dando uma das curas falando. Por quê? Porque aquela mulher trabalhou a mente, que ia dar certo, que ela ia se curar. Ela tinha esperança e fé. Converse com a sua célula, com o seu corpo, respeite a sua morada de uma maneira positiva.
Você pode se adoecer, mas você pode mudar a percepção, ressignificar e se curar. Eu espero que vocês realmente vão entrar agora no mês de novembro, finalização de ano, nesse mundo que está um caos, que vocês mudem a percepção. Saibam o que está acontecendo no mundo, mas não fiquem presos em notícias ruins, em cenas ruins, em vídeos ruins, que isso atrapalha a sua mente, atrapalha a sua esperança, atrapalha a sua vibração. E se você já não está legal, você pode não conseguir melhorar. Tchau, gente! Se alguém gostou, conhece já alguém que precisa, daqui a pouquinho eu deixo no Instagram da doutora Silene Paz ou no meu canal do YouTube. Manda essa live para quem está precisando. Até a semana que vem. E que vocês consigam ressignificar as suas dores, os seus sinais e os seus sintomas. Tchau, gente! Bom fim de semana. Obrigada pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Obrigada pela paciência, por me apoiarem, por me ouvirem. Eu espero sinceramente que eu possa cada vez mais, pelo menos com essas lives, ajudar vocês a se entenderem, a entenderem o que o seu corpo está te falando e que você pode se curar. Tchau!